Profesor Dr. Reynold Blanc, licenciado en Letras, posgraduación en Antropología, doutor en Filosofía, doutor en Teología, profesor de Antropología y profesor de Filosofía y profesor de Teología na Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Também professor de Teologia na Faculdade Pio XI e no ITEST, Instituto Teológico do Estado de São Paulo. Professor de Parapsicologia na pós-graduação do CLAP, e aqui, claro. Autor de vários livros. Os relacionados com parapsicologia estão na livraria. E está quase pronto uma coprodução comigo para Além da Reencarnação, a indagação sobre a vida depois da vida, e a primeira parte, depois virá a segunda parte, etc. Para Além da Reencarnação. Está quase pronto. Missionário com a esposa da Suíça no Brasil. 8º ano como professor do CLAP. E também a filha, Daniela, cadê? Está lá detrás da janela. E também Daniela participa com o pai e com a mãe. Ela é especialista, com seus 14 aninhos, em computação. E é autora de todas as transparências que serão apresentadas tanto pelo pai como pela mãe. Com vocês, o professor Reynold Blanc. Muito boa noite, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Nós temos um programa imenso. Então, vamos começar já. Nós vamos tratar hoje um tema, as religiões afro-brasileiras, um tema que na faculdade trato dentro de um semestre. Vamos concentrar em 2 aulas. Vamos começar, então, já com o nosso problema, com o nosso tema, as religiões afro-brasileiras. Isso. Instalar a coisa. Tá bom. Sobre os temas que nós estamos tratando, há livros meus na secretaria. Sobre este tema, não há livro, há uma apostila de, se não me engano, 12 páginas, que está com o Sr. Coelho. Então, quem está interessado na apostila, falar com ele. Talvez alguém organize um papel que passa. E assim a gente se organiza. Pois é, as religiões afro-brasileiras, quando nós falamos disso, de antemão, nós temos um complexo muito difícil. Um complexo que tem várias inter-relações e facções e interligações. Nós temos aqui o esquema geral daquilo que estou chamando as religiões africanas de origem. Quando os escravos foram trazidos para cá, para o Brasil, não tinham todos a mesma religião, mas basicamente nós podemos distinguir 3 grupos fundamentais em termos de religião. Nós temos de um lado os Nagô, que também já é um nome genérico para um grupo muito complexo em si, mas, como falei, nós vamos concentrar. Os Nagô, nós temos depois os Bantu, que tem uma outra estrutura religiosa, e nós temos os negros do grupo islâmico. Para o nosso tema, os negros da religião islâmica, das várias facções desta a religião, não interessam, porque desapareceram antes de poder ter, de fato, uma
influência fundamental. O que é importante para a formação daquilo que nós chamamos mais tarde as religiões afro-brasileiras, o que é importante são as duas outras religiões, a religião dos Bantu e a religião dos Nagô. Vamos ver, passo por passo, estas duas religiões nos seus elementos centrais. Primeiro, os Nagô. A religião dos Nagô está marcada por estes dois eixos estruturais. De um lado, um fetichismo, do outro lado, uma cosmolatria. O que é fetichismo? Fetichismo é que o culto religioso e as práticas religiosas giram em torno de certos centros de santo. Giram em torno de certos centros onde o santo, para assim dizer, se concentra. Está presente de uma maneira específica, forte. Estes centros, em geral, são lugares, são objetos e são pessoas. Então, toda a religiosidade e toda a estrutura religiosa gira em torno de certos lugares onde o santo se manifesta de uma maneira especial, específica. Estes lugares nós conhecemos sob o nome terreiro. Toda a religiosidade gira em torno de certos objetos onde o santo se manifesta de maneira específica e gira em torno de certas pessoas onde o santo, a energia sagrada se manifesta de maneira específica. Nós conhecemos o pai de santo, a mãe de santo, as filhas de santo. Nós vamos falar disso. Esta é o fetichismo. Ao lado do fetichismo, nós temos a cosmolatria. Isso quer dizer que esta religião tem uma concepção cósmica onde certas forças cósmicas estão sendo personificadas. Onde certas forças cósmicas estão sendo divinizadas de tal maneira que se tornam deuses. Sempre mais conhecido, mais claro para todo mundo, Iemanjá, a personificação das águas salgadas, a divinização das águas salgadas. Vamos depois ver muitos outros. Estas personificações são conhecidos sob os nomes de orixás. Estes orixás se tornaram as divindades. Na sua origem não eram divindades, eram forças da natureza, eram pessoas ancestrais, eram certas atividades sociológicas. Dentro da mitologia se tornaram divindades, os assim chamados orixás. E cada um desses orixás se torna, assim dizendo, o representante de um desses elementos. Desta religião dos Nagô se formou, na sua evolução dentro do Brasil, uma religião específica que nós conhecemos hoje, que é o candomblé. O candomblé não é a religião original dos negros Nagô da África, mas o candomblé é uma das formas da religião afro-brasileira que se formaram, sobretudo no século XIX. Sobre isso, mais depois. Ao lado da religião dos Nagô, nós temos a religião dos Bantu.
os Bantu, e a religião dos Bantu está marcada por outro centro religioso. Não é fetichismo, não é cosmolatria, mas o centro das atividades religiosas é o espiritismo. Toda a religião dos Bantu gira em torno da preocupação com os antepassados, com os espíritos dos antepassados, com os espíritos dos mortos. E dentro desta estrutura religiosa se desenvolve toda uma técnica de entrar em contato com os espíritos dos antepassados. E vocês percebem que aqui já nós temos um ponto de contato com o espiritismo francês de Allan Kardec. De tal maneira que este contato, de fato, era pré-programado. Era pré-programado. Este contato se estabelece logo no Brasil, de tal maneira que surge aquilo que hoje conhecemos como a Umbanda. Surge também o oposto daquilo que é a Umbanda, que é a Quimbanda. Vamos falar ainda sobre isso. Surgem vários outros, o candomblé do caboclo, no Nordeste conhecido assim. Surge o outro tipo de religião afro-brasileira. Ao lado desta religião da Umbanda, na origem da religião do Bantu, nós temos uma outra manifestação religiosa que hoje, passo por passo, desaparece da consciência, mas não desaparece na realidade. Ela existe na realidade. Só que, cada vez menos o nome está sendo usado, nem por último, sob influência da Umbanda. O nome todos vocês conhecem, o nome é o nome da Macumba. Interessante, o nome Macumba passou por uma transformação profunda. Na sua origem, no início do século XX, Macumba era a manifestação mais típica, mais clara da religião dos Bantu. Era uma das religiões afro-brasileiras. Ainda hoje é. Sob influência da Umbanda, o nome Macumba tem a tendência de desaparecer. Mas a prática da Macumba, que é a prática original do espiritismo dos Bantu, esta prática ainda continua. Ela continua. E dentro de uma visão umbandista, a antiga prática macumbeira, se tornou, recebeu o nome da Quimbanda. Aquilo que hoje conhecemos pelo nome Quimbanda, no fundo é a evolução daquilo que, na sua origem, era a manifestação religiosa do espiritismo Bantu. Esta manifestação religiosa do espiritismo Bantu tinha o nome Macumba. Um pouquinho complicado, com o tempo a coisa vai se tornar mais clara. Esta situação das religiões de origem é para a gente compreender
a cosmovisão religiosa de todas as religiões afro-brasileiras. O mais importante, ao meu ver, é voltar e verificar os traços específicos das religiões africanas. Os traços específicos das religiões africanas que formaram que se tornaram a base daquilo que hoje chamamos as religiões afro-brasileiras. Então, no segundo capítulo, não vamos falar das religiões afro-brasileiras, mas vamos um passo atrás. Vamos ver alguns traços específicos da religiosidade africana que formou a base, que formou o fundo daquilo que hoje chamamos as religiões afro-brasileiras. Primeiro aspecto, primeiro elemento desta base, a totalidade do ser. E talvez o elemento mais importante. Dentro de nossa concepção cristã, nós todos, mais ou menos, somos marcados por uma mentalidade, por uma ideologia, que é a ideologia dualista. Quando a doutrina cristã se formou, no século II, III, dentro do ambiente helênico, marcado por parte pela luta com a gnose, aí se estabeleceu uma concepção dualista do mundo que até hoje a maioria dos cristãos tem como concepção, como cosmovisão básica. Esta concepção dualista do mundo é: nós temos de um lado o espírito, de outro lado a matéria. Espírito em oposição à matéria. Esta visão marca a doutrina cristã por causa de sua ligação com a gnose, com o neoplatonismo dos primeiros séculos. Ela entrou no pensamento, não por causa de uma base bíblica, nós vamos ver isso amanhã. Na Bíblia nós não temos uma tal concepção dualista, mas na Bíblia nós temos o monismo. Mas sobre isso mais amanhã. Então, o pensamento ocidental está marcado por isso. O ser está de antemão dividido em duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão material. E dentro dessa dimensão espiritual, é claro que aquilo que é o representante mais claro desta dimensão espiritual é Deus. Enquanto que a representação do mundo material é o assim chamado mundo. Agora vocês só se lembrarem ainda hoje de certas orações onde se pede de que os nossos espíritos possam sair desta concepção mundana, deste espírito mundano. O Salve Regina, até hoje as nossas irmãs freiras estão rezando que este mundo é um vale de lágrimas e assim por diante. E contra este mundo se opõe para tantos cristãos o mundo espiritual. E todas as nossas congregações desenvolvem uma espiritualidade específica, porque aquilo que é religioso está ligado ao espiritual, porque Deus é espírito, e assim por diante, espírito, e assim por diante. Amanhã vamos mostrar como isso é falso, como isso é errado, como isso é antibíblico, mas deixam isso para amanhã.
por enquanto, esta é a ideologia ocidental. Quando nós olhamos a ideologia religiosa negra, percebemos que ela é bem diferente. Dentro da ideologia religiosa africana, dos negros, nós temos aquilo que estou chamando ali uma totalidade do ser. O ser não é dividido em espírito e matéria, mas tudo aquilo que é forma uma totalidade. E dentro desta totalidade há o divino, há o humano, e os dois se intercalam, os dois se compenetram de tal maneira que eu não, às vezes, nem posso perceber onde que o humano começa e o divino termina, e assim por diante. E, portanto, se o não funcionar, isso não é uma questão de biologia ou de psicologia, mas isso também é uma questão religiosa. Por causa do fato de o ser se formar, ou se tornar o ser uma totalidade. Se você perder o seu emprego, isso não é só uma questão social, mas isso também é uma questão religiosa. Não há esta divisão. Isso é social, isso é científico, isso é psicológico, esse aqui é religioso. Mas tudo tem também uma dimensão religiosa. Tudo tem a dimensão do ser, que não é religioso, que não é profano, mas que é simplesmente o ser. E dentro desta concepção de uma totalidade do ser, é possível o ser humano chegar à sua salvação e à sua perdição. E esta sua salvação ou sua perdição se manifesta, se mostra nas coisas concretas da vida. O problema de você, de um ou de outro lado, ter tendência rumo à perdição, isso se manifesta também que você perde o emprego, que na sua família as coisas não funcionam, que você tem falta de dinheiro, e assim por diante. A partir de certos atos, é possível esta totalidade do ser destruída. De tal maneira que acontecem rachaduras aqui, destruído a totalidade do ser, o equilíbrio não existe mais. Através de certos atos se deve reestabelecer este equilíbrio. E mais uma vez, onde é que se percebe a destruição do equilíbrio do ser? A destruição do equilíbrio do ser se manifesta, por exemplo, no fato de você ter dor de cabeça. A sua dor de cabeça é, para assim dizer, um sintoma de uma realidade além do visível, a sintoma de uma realidade transcendente. E por causa disso, mais uma vez, o fato de você estar feliz ou não na sua profissão, o fato de o seu namoro funcionar ou não, o fato de você perder o emprego ou não, o fato de você estar aqui e se sentir à vontade ou não, isso, em última análise, tem algo a ver com o equilíbrio desta totalidade do ser. E quanto menos
este equilíbrio se mantém, tanto mais aparecem sintomas. Consequência, o profano e o religioso se compenetram, se interpenetram constantemente. E esta é uma visão religiosa que é bem diferente da nossa. A religião ocidental cristã é: domingo nós vamos à igreja e segunda-feira aí nós vamos trabalhar. Essas são duas coisas distintas. Para muitos cristãos são tão diferentes que até domingo podem rezar e segunda-feira podem oprimir, mas isso são duas coisas diferentes. Dentro da religião negra, a consequência deste fato é o homem deve constantemente ficar em contato com o santo. O homem, de uma ou de outra maneira, deve ficar em contato com o santo. E aí vem a pergunta, mas onde é que este contato com o santo pode ser realizado? Pode ser realizado ali onde há as concentrações do santo. Como falei, dentro daquela concepção religiosa dos nagô, dentro daquele fetichismo religioso, existem lugares, existem pessoas, existem objetos onde o santo se manifesta de maneira específica. Aí o homem deve ficar em contato com aqueles lugares, com aquelas pessoas, com aqueles objetos. Ficando em contato com estas concentrações do santo, aí se pode manter a salvação, quer dizer, o estado de equilíbrio, ou, caso seja destruído ou perturbado, aí este estado de equilíbrio pode ser recuperado. Veja aqui, já se percebe a dimensão religiosa da cura. A cura que para a Umbanda, por exemplo, também para a Quimbanda Macumba, a cura que tem uma importância primordial dentro da prática religiosa. A cura não é simplesmente a cura da minha dor de garganta. A cura não é simplesmente a cura da minha pneumonia ou do meu câncer de estômago, caso tiver. Mas aquela cura é o sinal de que o equilíbrio do ser foi reestabelecido. Melhor ainda, o primeiro não é curar o meu estômago, mas primeiro é reestabelecer o equilíbrio do cosmos. Quando este equilíbrio está sendo reestabelecido, aí o meu estômago vai sarar. Então, muitos ocidentais, brancos, entram na Umbanda, entram na Quimbanda, já com uma concepção totalmente falsa. Eu conheço tantos que me falaram, olha, eu tenho tal e tal problema de saúde, agora eu vou na Umbanda, eles me vão curar. Eu vou para ser curado. Dentro da concepção original, não é para ser curado que a gente deveria ir, mas é para reestabelecer o equilíbrio do cosmos. E para este equilíbrio ser reestabelecido, aí se precisa de certas cerimônias religiosas.
aí se precisa de certas cerimônias mágicas. E através destes atos culticos, aí se reestabelece o equilíbrio do cosmos. Em consequência, acontece a cura. Esta é a concepção religiosa original. Terceiro, dentro deste mundo religioso, existe um ser supremo, um Deus supremo, mas este ser supremo cada vez menos aparece. Este ser supremo se torna, este ser supremo desaparece cada vez mais no decorrer do desenvolvimento supremo, do desenvolvimento da religião. Mas existe. Ao lado do ser supremo, porém, existem mediadores. Nós temos aqui o ser humano, o homem, e como em toda religião, um dos objetivos religiosos é o homem entrar em contato com o Ser Supremo. Só que, como eu falei, o Ser Supremo é muito abstrato, o Ser Supremo é muito longe, o Ser Supremo é muito supremo. Consequência, está longe demais. Mas, entre o homem e o Ser Supremo, há mediadores. Estes mediadores são os orixás. Os orixás são os mediadores que estabelecem o contato do homem com o Ser Supremo. Estabelecendo o contato com o Ser Supremo, os orixás são importantes. E cada vez mais as práticas religiosas se dirigem aos orixás, de tal maneira que o papel dos orixás dentro da estrutura religiosa se torna cada vez mais importante. E o Ser Supremo, como falei, desaparece cada vez mais. Não é que desaparece totalmente, mas passa num segundo plano, num terceiro plano. É um pouquinho o mesmo como nós constatamos também dentro do catolicismo popular. Tantos e tantos de nossos irmãos, para tantos e tantos de nossos irmãos, o centro de sua religiosidade não é Deus, não é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo, não é a Trindade, mas é Nossa Senhora. O Santo Antônio, ou algum outro dos santos. E quando ele vai na igreja, ele passa frente ao altar, e depois ele vai à estátua de Nossa Senhora, aí ele faz pelo menos 20 sinais de sua devoção. Não é? No fundo, é o mesmo esquema, o mesmo mecanismo que nós constatamos nas religiões africanas se tornando afro-brasileiras. O Ser Supremo passa num segundo plano e os intermediários, os assim chamados orixás, se tornam cada vez mais importantes, assumindo, no final, o papel central. E aí acontece agora uma distinção. Falei no início, nós temos duas grandes religiões africanas que formaram a base de nossas religiões afro-brasileiras. Nós temos de um lado os Nagô, do outro lado os Bantu. A evolução dentro da religião Nagô e dentro da religião dos Bantu é diferente,
o resultado é o mesmo. Vamos verificar primeiro aquilo que acontece na religião dos Nagô. Na religião dos Nagô, acontece aquilo que mostrei ali. O Ser Supremo desaparece cada vez mais, indo num segundo, num terceiro plano, e o orixá se torna cada vez mais importante. De tal maneira que todo o culto religioso visa os orixás. Só que este orixá, por sua vez, ainda é distante e se torna cada vez mais distante. De tal maneira que também é difícil entrar em contato direto com ele. Poderia, mas há pessoas específicas que são mais aptos de entrar em contato com os orixás, e estas pessoas são os sacerdotes. De tal maneira que, passo por passo, se estabelece este esquema que nós temos aqui. O Deus Supremo existe, mas praticamente desapareceu da consciência. Os homens querem entrar em contato com os orixás. Para entrar em contato com os orixás, porém, se dirigem não de maneira direta ao orixá, mas se dirigem à pessoa onde o santo se manifesta de maneira específica, que é a pessoa do sacerdote. Este sacerdote, dentro da religião Nagô, em geral, é uma sacerdotisa, assim chamada Mãe de Santo. Isso, a Mãe de Santo. Mais tarde aparece o Pai de Santo. As pessoas se dirigem àquela pessoa que assume um papel sacerdotal. E a pessoa, o sacerdote, a Mãe de Santo, canaliza os pedidos para os orixás. Em geral, se pede uma resposta das orixás. Os orixás respondem, só que respondem de uma maneira específica. Não respondem assim como a gente fala, de um para o outro, mas respondem por uma via, por uma técnica específica, que é a via mediúnica. O orixá toma posse de uma pessoa e fala através daquela pessoa. Assim se estabelece a pessoa do médium. Uma pessoa apta em receber o orixá, uma pessoa apta em tornar-se o cavalo do orixá, e o orixá fala através desta pessoa. Esta pessoa, quando ela recebe o orixá, para receber o orixá melhor, não pode ficar num estado de consciência normal, mas ela deve estar num estado de transe ou de semitranse. Aí nós temos todos os elementos parapsicológicos. Isso vamos analisar ainda. Esta pessoa se torna assim o cavalo do orixá. E o orixá se manifesta através do médium. O nome, em geral usado, é filha de santo, o filho de santo. Este médium, agora, é o médium através do qual o orixá fala, mas o orixá não fala numa linguagem
compreensível para todos. Se precisa, então, de um intérprete daquilo que o orixá fala através do médium, e mais uma vez vem o papel do sacerdote. O sacerdote transmite aquilo que as pessoas querem dos orixás, e o sacerdote traduz e interpreta as respostas do orixá. Assim temos a estrutura típica da religião dos Nagô, e esta estrutura se tornou a estrutura de uma das grandes religiões afro-brasileiras, que é o candomblé. O candomblé desenvolveu um culto de tipo sacerdotal. Quer dizer, o sacerdote desenvolve um papel central dentro do culto como mediador entre o homem e o orixá. O orixá, por sua vez, seria o mediador entre o homem e o Deus Supremo. Só que este papel passou cada vez mais num segundo, num terceiro plano. A estrutura da religião Nagô, presente de maneira mais típica no candomblé. Nós vimos que do outro lado nós temos a religião dos Bantu. Ponto inicial o mesmo. O orixá se torna o centro da atenção religiosa. Os homens querem entrar em contato com o orixá. Só que, para entrar em contato com os orixás, não se servem de um intermediário humano, mas para entrar em contato com os orixás, se servem de espíritos. E, na concepção original, esses espíritos são espíritos de antepassados. São espíritos do meu pai, do meu avô. Então, para entrar em contato com o espírito de meu avô, de meu pai, eu não preciso de grande intermediação sacerdotal. Isso, o melhor que conhece o meu pai sou eu. Então, a melhor maneira como entrar em contato com o meu pai, eu sei. E por causa disso, dentro da religião dos Bantu, não se desenvolve uma estrutura sacerdotal. Na origem, cada um pode entrar em contato com um dos espíritos de seus antepassados, com um dos espíritos de sua família, e através desses espíritos entrar em contato com os orixás. Os espíritos e o culto aos espíritos se torna assim o segundo centro dentro da religião Bantu. Segundo passo, apesar de cada um poder entrar em contato com os espíritos de seus antepassados, há pessoas que têm mais sensibilidade do que outras. Há pessoas que são mais aptas para entrar em contato com os espíritos. Aí se estabelece um segundo papel, que é o papel do visionário, que não é sacerdote, mas que é, em primeiro lugar, curandeiro. O curandeiro, dentro da religião Bantu, não tem papel sacerdotal, mas ele é uma pessoa, nós diríamos, sensitiva, uma pessoa apta de estabelecer um contato mais rápido, mais íntimo, mais específico com o mundo dos espíritos. Este visionário desenvolve, em primeiro lugar, uma tarefa de curandeiro.
Porque vamos ver ainda. A partir desta estrutura religiosa, se forma no Brasil aquilo que se chamou a macumba. Aquilo que hoje, cada vez mais, está sendo, pelo nome substituído, quimbanda. Mas na origem se chamava, e para muitos ainda se chama, macumba mesmo. Dentro desta religião, macumba, quimbanda, temos 3 elementos básicos. O primeiro elemento é o elemento da magia. Para poder entrar em contato com o mundo dos espíritos, se precisa de certas técnicas. Estas técnicas são técnicas mágicas. Aí se desenvolve todo um mundo de práticas mágicas. Segundo elemento, a macumba, que se tornou quimbanda, a macumba, na sua origem, é a religião afro-brasileira mais negra. O negro, com toda a sua cultura, com toda a sua concepção do mundo, é a base fundamental desta religião. De tal maneira que se pode dizer a macumba, quimbanda, é muito mais negra do que a umbanda, por exemplo. Terceiro elemento, a cidade. A macumba talvez é magia, quem sabe. Se vocês acreditam em magia, então era magia. Pois é. O elemento da cidade, sobre isso vamos falar ainda. Candomblé, macumba, aí as 2 grandes bases para a formação daquilo que chamamos as religiões afro-brasileiras. Fim do século XIX, acontece ainda um terceiro passo. Nós temos, na França, a partir de meados do século XIX, aquilo que se chama espiritismo. Sobre o espiritismo vamos falar ainda. O espiritismo entrou no Brasil já nos anos 60. Logo se estabeleceu aquele contato natural com uma concepção religiosa que também trabalhava com os espíritos, que era a macumba. Deste contato entre espiritismo branco e espiritismo negro, deste contato entre espiritismo kardecista e espiritismo macumbeiro, se formou uma terceira religião afro-brasileira, que hoje é a religião mais importante, a Umbanda. A Umbanda surge do contato entre o espiritismo negro e o espiritismo branco. Hoje ela tem cada vez mais tendência de branqueamento, mas sobre isso mais tarde. Nós temos assim aqui o esquema da situação hoje. Nós temos o candomblé, a quimbanda, origem de macumba, a umbanda e, no Brasil, nós temos também, em escala progressiva, também templos espíritos específicos. É desta maneira que tudo isso se formou aqui, mais uma vez, uma síntese da situação no Brasil hoje. As assim chamadas religiões mediúnicas no Brasil se apresentam hoje de maneira
sintética desta maneira. Nós temos duas grandes fontes, à esquerda os cultos afro-brasileiros e à direita o espiritismo kardecista. Os cultos afro-brasileiros se formaram como cultos específicos, o candomblé e a macumba, diz Quimbanda. Macumba, Quimbanda e candomblé são duas religiões africanas típicas dentro do ambiente brasileiro. Sob influência do espiritismo, temos no Brasil os templos espíritas, de várias facções, que são o espiritismo típico. Sob influência do espiritismo, nós temos esta interligação entre o espiritismo kardecista e a antiga macumba, e dela surgiu aquilo que hoje chamamos a Umbanda. Umbanda e templos espíritas, em escala maior ou menor, sofrem influências também da doutrina cristã. Isso depende muito do terreiro, depende muito do templo, depende muito da tenda. As influências existem e dependem. Este é o quadro religioso hoje daquilo que nós chamamos as religiões afro-brasileiras. Depois desta visão geral, vamos entrar na primeira religião afro-brasileira. Nós vamos primeiro ver alguns aspectos típicos do candomblé. Candomblé como a religião mais típica dentro do âmbito brasileiro. Para compreender, pelo menos, a estrutura do candomblé, o melhor seguir o culto. Aí nós vamos descobrir vários elementos básicos, fundamentais. Quando você participa num culto de candomblé, o primeiro passo é sempre aquilo que se chama o chamamento padé. Hoje, dentro de uma terminologia mais moderna, se fala que o chamamento padé deve abrir os canais de comunicação. E quem abre os canais de comunicação é o Exu, são os Exus. Aí, uma primeira palavra sobre o Exu. Dentro de uma concepção dualista, de origem cristão, dentro de uma concepção dualista de origem cristã, ainda nos anos 50, 60 de nosso século, se fez por pessoas cristãs, se fez uma distinção muito acentuada entre o Exu e entre os orixás. E existem ainda hoje livros, tipicamente não escritos por adeptos do candomblé ou da Umbanda. Existem ainda hoje livros que dizem de maneira bem clara: o Exu é o representante do mal. De certa maneira, o equivalente ao diabo. Enquanto que o orixá é o representante do bem. Esta concepção é falsa.
Eu já falei no início, para as religiões africanas não há uma concepção dualista do mundo. Não há o bem e o mal. Não há as trevas e a luz. Não há as coisas do alto e as coisas do baixo. Isso é gnose. Isso é gnosticismo. Entre parênteses, verificam uma vez quantos vestígios gnósticos ainda existem em nossas orações. Faz 3 semanas, mais ou menos, tivemos de novo um exemplo de uma oração totalmente gnóstica na missa, onde toda a comunidade rezava: Senhor nosso Deus, não posso citar textualmente, mas Senhor nosso Deus, deixa os nossos corações ser emprenhados pelas coisas do alto, para não cairmos nas coisas do baixo. Mais ou menos tais orações todos nós conhecemos, não é? Só que aquela distinção, o alto, o baixo, o espírito, a matéria, a luz, as trevas, esta é uma distinção totalmente gnóstica, e a gnose, não esqueçam, foi claramente rejeitada e condenada pela Igreja. Mas tais vestígios estão presentes até hoje. E dentro de um contexto socio-religioso muito marcado pela assim chamada neognose, é importante a gente se conscientizar para não cair naquilo, porque é falso, é antibíblico. Na próxima aula, a Cristiane, a minha esposa, vai falar da nova era. Na nova era, no New Age, com todas as suas facções, nós descobrimos ponto por ponto os elementos da gnose. É neognóstico. E o grande perigo, os cristãos outra vez caírem nesta, da mesma maneira como caíram no século 2, 3. Não é? Fechado os nossos parênteses. Então, para o candomblé, o Exu não é o representante do mal. O Exu é um dos orixás. Só que ele tem uma personalidade específica, meio capriciosa. Então, com o Exu se deve cuidar para ele não fazer o contrário daquilo que a gente quer. Para a concepção religiosa destas religiões, no fundo, não existe o bem e o mal, mas só existe o equilíbrio. Então, veja, matar o meu patrão, não é? Matar o meu patrão, é bom ou é mal? Depende, depende, não é? Para ele talvez é bom, não, mal. Para ele talvez é mal, mas talvez para mim é ótimo. Enfim, este fulano acabou, não é? Porque ele me oprimia demais. Então, fazer uma magia para alguém cair ou pegar uma doença, é bom ou é mal? Depende, não é? Então, a questão bom e mal não existe naquele sentido dualista como nós o conhecemos. E por causa disso, fazer uma magia dentro da Quimbanda, ou dentro da Umbanda não se faz tanto, na antiga Macumba, no Candomblé se faz também, às vezes, isso é fora da questão do bem e mal. Não é? Então, o Exu não é o representante do mal, o Exu não é o diabo, mas o Exu é simplesmente um dos orixás que tem um caráter meio capricioso, mas o Exu é muito importante porque o Exu é, para assim dizer, o mensageiro dos outros orixás. E neste papel ele pode ou não pode transmitir as nossas mensagens
para os outros orixás. Neste papel, ele pode perturbar ou não a comunicação. E por causa disso, se deve cuidar de maneira específica do Exu. Se faz no início uma cerimônia dirigida a ele. Segundo passo, dentro da cerimônia do candomblé, as filhas e hoje também os filhos de santo entram. Quando as filhas e filhos de santo entram, são vestidos em branco. Todos vestidos em branco, com certas insígnias, conforme a hierarquia, mas vestidos em branco. Entram numa procissão bonita, se canta, se toca tambor, assim por diante. É uma procissão muito bonita. Depois vem as saudações. Estas saudações podem ser saudações aos ancestrais, podem ser saudações a certos orixás, podem ser saudações a certos santos católicos, dependendo do grau de sincretismo e assim por diante. Estas saudações demoram certo tempo. Pode ser que há também defumações no candomblé, mas estas defumações não são originais. Se há defumações, entraram sob influência da Umbanda. Vem o terceiro passo, o quarto passo, que é um dos passos centrais. A invocação dos orixás. Agora se pede a descida dos orixás. E este pedido que os orixás descem é um pedido que pode demorar meia hora, uma hora e meia, 2 horas, dependendo. Uma coisa muito importante, as filhas de santo que entraram, cada uma destas filhas de santo não é filha de santo qualquer, mas cada uma é, de maneira específica, a filha de tal e tal santo. Quer dizer, se sabe que a senhorita vai descer Oxum. Isso se sabe. A senhora vai descer Iemanjá, não sei. Vai descer Ogum. Olha lá. Assim por diante. Quer dizer, no candomblé, desde a sua iniciação, a filha de santo já está sendo canalizada, já está sendo preparada para receber o mesmo orixá. Ela não é filha de qualquer santo, ela é filha de tal e tal orixá. Isso é uma diferença fundamental entre Umbanda e Candomblé. É uma diferença fundamental também entre Macumba Quimbanda e Candomblé. Na Macumba Quimbanda, na Umbanda, não se sabe que espírito que desce. No Candomblé se sabe, desde o início, nesta menina vai descer este orixá, porque ela é filha, ele é filho deste orixá. E desde a época de sua iniciação, a filha de santo não está sendo iniciada para ser filha de santo, mas ela está sendo iniciada para ser filha de Ogum. E a vida toda ela é filha de Ogum. Aí se pede então a descida dos santos, dos orixás, não de maneira indeterminada, mas um depois do outro está sendo mencionado e se sabe, se ele descer, vai descer neste Senhor. No decorrer desta invocação dos orixás, aí acontece o transe. As pessoas estão caindo em transe. O que é o transe? Aqui nós temos 2 explicações diferentes.
Quando nós olhamos a explicação dada pelos adeptos da religião, aí o transe é o sinal, é a precondição e depois o sinal que o seu orixá desceu. E por causa disso, quando o transe acontecer numa certa filha de santo, esta filha de santo, em geral, solta um grito e cai no chão. E este soltar um grito e cair no chão tem um significado específico. Aqui se exprime, de maneira simbólica, a morte da personalidade humana. Caindo no chão, no seu transe, aquela menina, aquela mulher, aquele homem, exprime a morte da personalidade humana. Agora não é mais a Paula de Souza, agora é Ogum. A personalidade humana morreu. Quem fala, quem se manifesta agora é a personalidade do orixá. Este é o significado do transe dentro da concepção religiosa. Quando nós olhamos o mesmo transe a partir do olho frio da psicologia, ou se quiser, da parapsicologia, aí nós podemos, de maneira bem clara, definir o que é este transe. Este transe é um reflexo condicionado. Este reflexo condicionado se criou na pessoa nas semanas ou nos meses de sua iniciação. Nos meses de sua iniciação, a filha de santo aprendeu a cair em transe. Ela aprendeu a lidar o seu transe. Ela aprendeu a fazer o que quando o orixá desce e fazer o que para que o orixá desça. E por causa disso, ela já está precondicionada. E quando se toca um certo ritmo, porque cada orixá tem o seu ritmo, precisa dos dois, das duas mãos para tocar, então ela já está precondicionada. E quando se toca aquele ritmo, e quando se entoa aquela música, e quando se começa aquela dança, aí ela cai em transe. Então você está aí com o olho do cientista, dizendo, olha só, interessante como ela lida com o seu transe. Vamos ver de que maneira que ela se recupera. E você está aqui com o olho do adepto da religião e diz, olha só, Ogum se manifestou agora. Ogum que fala, ele entrou no seu cavalo. Então, depende do ponto de vista. Veja, nós conhecemos o mesmo fenômeno recentemente em nossa igreja. O mesmo fenômeno. Os nossos irmãos da renovação carismática, que começam a falar em línguas. Não, sem risada, é fato. Os nossos irmãos das seitas pentecostais, que começam a falar em línguas, analisado com o olho frio do cientista, mesmo mecanismo. Eles estão precondicionados, eles querem falar em línguas, eles querem receber o batismo do Espírito Santo, eles já estão predispostos, e aí acontece, pá, estão caindo em transe, e aí falam em línguas, não é? Não há nada de Espírito Santo aí, há simplesmente um mecanismo psicológico. Me dão 15 minutos e eu garanto que pelo menos a metade de vocês fala em línguas. Metade, pelo menos.
E me dão mais 15 minutos, depois a outra metade também. Essas são... Eu já fiz a experiência, assim não dá... Já fiz a experiência com irmãos aí que falam, olha, o Espírito Santo me encheu. Falei, olha, vamos ver. Eu te vou também encher com o Espírito Santo. Nem demorou 15, demorou 3 minutos, já 10 pessoas falaram em línguas. Só que nada de Espírito Santo, algumas técnicas psicológicas, ponto final. Então, aqui nós temos o mesmo, não é? Aqueles querem receber o Espírito Santo, sabendo que o sinal de sua presença é falar em línguas, então estão predispostos, aí recebem, aí falam em línguas. Aqueles querem cair em transe, sabendo que transe é sinal da presença do orixá, estão predeterminados, aí caem em transe, receberam o orixá. Aquela nem recebeu o orixá, aquela nem recebeu o espírito, os dois caíram em transe por causa de um mecanismo de sugestão e autossugestão. Pois é, vamos voltar ao nosso tema. Quando as filhas de santo estão em transe, a partir do momento onde ela cai em transe, é tarefa da mãe de santo, ou do pai de santo, de fazer retirá-la da sala. Então, uma por uma, as filhas estão retiradas da sala e depois chega o cume da festa. Numa sala ao lado, as filhas estão vestidas com os vestidos de seu orixá específico. E depois, cada uma volta, não mais como filha de santo, mas ela volta como orixá. E aqui estamos no cume da cerimônia do candomblé. A presença dos orixás, se diz que os santos aparecem. Não mais pessoas humanas, mas divindades que agora incorporavam, que agora estão presentes. Que maravilha, porque agora pode acontecer aquilo que é o elemento central da religião. Agora pode acontecer aquele contato com o santo, porque o santo está presente. Eu posso me dirigir ao santo, o santo me toca, eu posso tocar o santo, e desta maneira se estabelece o equilíbrio do cosmos. Desta maneira se consertam os desequilíbrios, porque os orixás trazem o axé. Diz Deus, se levam a Deus as angústias dos homens, e assim se realiza o objetivo principal do culto de candomblé. A presença do santo entre os mortais. Que maravilha! Os deuses estão presentes, se reestabeleceu este equilíbrio entre o santo e entre o humano. O humano está presente junto com o santo, e o santo presente no humano. O equilíbrio do cosmos está sendo reestabelecido. Que festa, que maravilha, que alegria. E por causa disso, uma cerimônia de candomblé, no fundo, é uma festa. É uma alegria, porque aqui se tem a garantia da totalidade do ser, e esta garantia é a garantia da salvação. Pode acontecer, neste momento da presença dos santos, podem acontecer curas, mas não devem.
Não é necessário. No candomblé a cura não é, a cura é periférica. O central é esta presença do santo entre os homens, porque aí nós temos a garantia do equilíbrio do ser, e isso é a salvação. Depois de um certo tempo, vem o cansaço, as filhas dançam, entram em contato com isso, com aquilo, vem o cansaço, passo por passo, uma por uma, as filhas estão sendo retiradas, aí talvez há ainda algumas cerimônias, e a festa se acaba. É esta a festa do candomblé. Na próxima aula, nós vamos falar dos orixás. Obrigado.